Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Ângelo e eu quero aqui, através desse vídeo, compartilhar com vocês algo que eu aprendi por esses tempos, né? E é uma curiosidade, até porque trata-se de um ensinamento que, né, ao longo do tempo, eu sempre fui ensinado que a crucificação e a morte do Senhor Jesus se deu numa sexta-feira no nosso calendário, que é o nosso calendário, é o calendário gregoriano. Mas será que realmente ele foi morto, realmente crucificado e morto na sexta-feira, né? Como é dito, né? Como é comemorado? Então aqui eu vou apresentar alguns textos bíblicos que vai ajudar a gente a pensar um pouco a esse respeito. Antes de mais nada, né? Quero dizer que essa informação, né? Esse conteúdo que eu vou estar compartilhando com vocês, independente da linha, né, o segmento teológico que vocês defendam, né, não impacta na sua salvação. Você acreditar que Jesus morreu numa sexta-feira ou em algum outro dia da semana, né, do nosso calendário, isso não vai fazer diferença alguma com relação à condição de ser salvo, né? Isso não é pré-requisito para ser salvo. O que vai garantir a sua salvação é você, né, manter-se fiel a Deus, ao Senhor Jesus, né, e crer nele até o último suspiro de vida, né? Mas assim, eu, né, gosto de ler, então eu gosto de aprender também. Então, lendo, né, e vendo alguns estudos a esse respeito, né, e meditando nos textos bíblicos, né, dos evangelhos ali, então tem alguns relatos, né, que me fazem pensar um pouco a respeito dessa afirmação de que o Senhor Jesus ele foi morto numa sexta-feira. Então, só para iniciar aqui, né, eu deixei um texto aqui, que é lá de Atos, que é bem interessante, onde o apóstolo Paulo ele fica maravilhado aí com a postura dos bereanos, né, comparada aí aos de Tessalônica, porque os bereanos, eles, apesar dos apóstolos, né, tá ali em nome do Senhor Jesus e mostrando diversas evidências ali daquilo que eles receberam por parte do Senhor Jesus, né, através do Espírito Santo, mas os bereanos eles não aderiam de imediato àqueles ensinamentos. Eles primeiro examinavam as escrituras, né, eles recebiam a palavra de bom grado, né, eles ouviam, né, prestavam atenção naquilo que estava sendo ensinado. Porém, eles examinavam as escrituras, né, todos os dias, né, aí uma atenção aí para a gente, né, que não tem muito esse hábito de meditar na palavra de Deus, né, não lê a Bíblia. Veja que os bereanos eles liam, né, eles examinavam, né, que é diferente de só ler, né. Examinar é você fazer um estudo, você mergulhar ali no texto, buscar os detalhes, né. Então, eles faziam isso, e a partir do momento que eles verificavam que aquilo que estava sendo ensinado pelos apóstolos condiziam com as escrituras, né, lá os profetas, a lei de Moisés, os salmos, então eles passavam a crer naquilo que os apóstolos estavam ensinando. Então, fica aí uma dica, né, para os nossos dias de hoje, né, que muitas das vezes, a maioria dos casos, né, a pessoa apenas ouve lá, vai nos cultos, né, chega lá a pessoa que está ali no púlpito, né, seja um pastor, um padre ou qualquer uma outra liderança religiosa, e ele até utiliza-se da Sagrada Escritura e fala coisas, e muitas das vezes aquilo que ele afirma muitas das vezes não condiz bem com o que está escrito, né, com o contexto, né. Então, vale aí essa meditação para a gente poder julgar, ou ter condições de julgar aquilo que nos é ensinado. Então, aqui o objetivo do estudo é compartilhar essas informações com vocês, né, a esse respeito. É algo que eu tenho aprendido, então, aquilo que eu aprendo eu gosto de compartilhar. E um fato interessante, né, que é diferente do que muitos às vezes acabam
não se atentando é que todos os livros escritos que estão contidos na Bíblia, né, os textos sagrados, inspirados, todos eles apontam para uma única pessoa, e é o Senhor Jesus, não é o homem, né? Então, todos os textos bíblicos apontam para o Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus ele fala isso, né? Então, lá no livro de Lucas, né, tem dois momentos, dois versos lá, né? Ele fala sobre isso. Ele diz aqui, né, que a seguir Jesus lhe disse, né, isso ele falando com os discípulos: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então perceba que em Cristo se cumpre tudo o que está escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Então toda a Bíblia, né, aqui a gente pode colocar aqui os evangelhos e o Apocalipse, né, as epístolas também, né, acrescentando. Então, mas aqui, né, ele para nos salmos porque até onde ele viveu, né, assim, como homem aqui na Terra, então ainda não tinha sido ainda escrito, né, as epístolas e os evangelhos, né, e o Apocalipse, né. Então por isso que ele relatou apenas fez essa citação aqui dessa forma, é o que eu entendo. Mas toda a Bíblia ela aponta para o Senhor Jesus. Então a gente tem que ter, quando a gente lê a Bíblia, então a gente tem que ter essa visão inicial. Para a gente poder entender um pouco aqui do que eu vou estar expondo para vocês, né, contextualizando aqui, a gente precisa entender o seguinte, que para que a gente, como já foi dito, né, que toda a lei, né, tudo aquilo que foi passado pelos profetas, salmos, tudo aponta para o Senhor Jesus, temos que entender o seguinte, que Deus, né, ele determinou algumas coisas para servir como um marco, né, esse marco apontando para início e fim, né. E um dado importante, né, um entendimento importante a ser aprendido, né, ou pelo menos buscar conhecer um pouco, está relacionado às festas do Senhor, as festas fixas, né, que são também chamadas de santas convocações, né, os tempos determinados, né, os moedes, né, porque elas falam muito, né, e essas festas elas apontam também para Cristo, né. Na verdade, em Cristo se cumpre todas elas, né. E essas festas, né, ela tem aqui, né, 7 principais, né, que são mencionadas na Bíblia, assim, de forma de ordenância, né. E são essas aqui, né, a Páscoa, os pães asmos, as primícias, o Pentecostes, né, também chamado aqui de Festa das Semanas, as trombetas, a expiação e o tabernáculo. Nesse estudo aqui eu vou me ater apenas a essas 4 aqui, né, primeiras, né, Páscoa, pães asmos, as primícias e Pentecostes, porque entendo, né, que essas 4 elas já foram assim, na primeira vinda do Senhor Jesus, elas já se fizeram realidade nesse primeiro momento. As trombetas, expiação, tabernáculo, eu creio que isso aqui está apontando mais de lá para o final, né, como é relatado lá no livro de Apocalipse, né. Mas então, como o foco aqui é tratado daquela ocasião, né, em que o Senhor Jesus foi crucificado, morto, né, e ressuscitou, então eu vou apenas me ater aqui a as festas aqui, essas 4 festas, né. O Senhor Jesus, antes de ser morto, ser crucificado, ele sempre deu sinais, né, do que aconteceria com ele, né. E um desses sinais estava relacionado ao tempo em que ele permaneceria morto, né, após a sua crucificação. E um dos exemplos e uma das citações que ele faz, comparando com o que iria acontecer com ele, é o evento lá de Jonas, né, porque ele assim diz, né, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus,
estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, que ele, né, assim que ele fosse crucificado após a sua morte, ele passaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, e aí sim ele ressuscitaria. Um outro texto aqui é uma fala aqui dos fariseus, logo após que ele foi sepultado. Os fariseus vão até Pilatos, né, e aí ele diz o seguinte, eles, né, disseram-lhe, né, seus fariseus: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, se referindo a Jesus, né, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Isso aqui também você vê aqui em Marcos, né, em Mateus e Marcos. Aqui tem outros textos também. Então, veja que o Senhor Jesus ele deixou aqui algumas informações importantes, né? E essas informações elas vão ser bastante úteis. Eu entendo, né, com base nos textos que eu vou mostrar mais para frente, que esses 3 dias e 3 noites são dias inteiros, né? Alguns vão defender uma outra forma, mas isso aí eu tento falar depois. Além do intervalo de tempo, né, que o Senhor Jesus definiu, né, com relação ao período em que ele ficaria morto, né, a gente tem que entender que o período ali em que Jesus foi crucificado e morto era um período em que os judeus estavam se preparando para a Páscoa, ou seja, se preparando para o início do ciclo das festas, né? Então, o Senhor Jesus morreu ali dentro desse período, né? E uma das evidências uma das evidências, né, é relatado lá nos Evangelhos. Então, existem outras citações que falam essa mesma coisa, né? Mas eu peguei apenas aqui o livro de Marcos, né? E diz assim, né? Isso o Senhor Jesus falando aqui para os discípulos. Né? Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Quer dizer, as duas primeiras festas que se inicia ali o ciclo das festas, né? As festas fixas do Senhor, né? E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam, pois diziam, né, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ou seja, eles queriam prender Jesus e matá-lo antes que começasse esse ciclo, né, entrasse no ciclo das festas. Então, quando estava próximo ali, quando o Senhor Jesus falou isso, veja que já estava próximo de se iniciar aí a Páscoa, né, e a festa dos pães asmos, que são festas muito próximas à outra, né. Um outro detalhe aqui que a gente deve se atentar é o seguinte, que no calendário gregoriano, que é esse que nós utilizamos, nós temos apenas um sábado que refere-se ao 7º dia, né? Só que é o dia, que é o sábado semanal, né? O 7º dia. Mas o calendário festivo, que é utilizado também pelos judeus, ou seja, os judeus eles usam 2 calendários, o gregoriano, que é considerado o calendário civil, né? E tem o calendário lunisolar. Esse calendário lunisolar é o que ele se baseia, né, é o que determina lá os dias das festas. Então, nesse calendário lunisolar, existe lá o sábado semanal e existe também os sábados solenes. Os sábados solenes, né, então são chamados de santas convocações, né, ou grande dia, eles podem ou não coincidir com o sábado semanal. Né? Isso depende de vários fatores, né? Então, como não se trata de um sábado, o 7º dia, né? Então, possa ser que ele coincida em algum momento. Então, diz aqui, ó, um texto aqui, né, que confirma aí, né, o momento ali em que está ocorrendo, né, aquele período ali que Jesus está sendo os fariseus estão tramando ali para o Jesus ser preso e morto, né? Então ele diz assim, ó, então os judeus, para que no sábado, né, não ficassem os corpos na cruz, então veja que o Senhor Jesus foi morto, né, crucificado e morto, e como o dia, né, aquele dia em que ele foi morto, né, era um final de tarde, a gente vai ver isso aí mais à frente,
já estava se iniciando, já estava fazendo a viração do dia, né? Já estava entrando no 15º dia, ou seja, no primeiro dia da festa dos pães asmos. E esse primeiro dia é um sábado, então os corpos não poderiam ficar lá, né, sem serem e eles também não poderiam, se os corpos ficassem lá, eles não poderiam nesse dia retirar os corpos e sepultá-los, né? Então, por isso que quando após a crucificação, né, e a morte lá de Senhor Jesus, os fariseus estavam preocupados, né, porque eles não queriam deixar que os corpos ficassem ali, né, adentrando ali o primeiro dia da festa dos pães asmos. Então, aquele dia em que Cristo foi morto era o dia da preparação. Esse dia da preparação é o dia da Páscoa, é o dia que se prepara ali, né, que é feito todos os preparativos, né, para se iniciar o ciclo das festas. E ele chama isso de grande dia, né, o sábado, né, ou seja, é o sábado solene, né, não necessariamente é o sábado semanal. Aí que eles rogaram a Pilatos, né, isso aqui foi os fariseus lá falando com Pilatos a respeito disso, e pediram para que se quebrassem as pernas, né, e fossem tirados, né. Então, vejo que eles queriam acelerar a morte, né, das pessoas que estavam ali crucificadas, né. Aqui, né, eu vou meio que falar um pouco a respeito de como é comemorada, né, como foi determinado, definido por Deus a comemoração dessas festas, né, dadas lá por Moisés. Então, as duas primeiras festas é a Páscoa e os Pães Asmos. Então, a comemoração da Páscoa e dos Pães Asmos, elas ocorrem quase que ao mesmo tempo, né? Porém, né, Deus determinou os dias em que as mesmas se iniciam. Então, lá no livro de Números, né, aqui, diz o seguinte, que no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia desses 7, haverá santa convocação, que é um sábado solene, e nenhuma obra servil fareis. Então vamos lá. Que primeiro dia é esse, né? Às vezes a pessoa pode ler isso aqui, ver no primeiro mês, e achar que está falando do nosso calendário, aí considerar aqui como sendo janeiro. E na verdade esse primeiro mês não é janeiro, esse é o mês de Nissan. Esse mês de Nissan, para os judeus, no nosso calendário, ele fica ali entre março e abril. É por isso que a Páscoa, que a gente comemora aqui, né, que o pessoal comemora aqui, né, os ocidentais que utilizam-se do calendário gregoriano, o período da Páscoa ocorre ali entre março e abril. Né? Então, esse primeiro mês para os judeus é o mês de Nissan. Então, no 14º dia desse mês é a Páscoa. No 15º dia, quer dizer, o dia seguinte, já se inicia ali a festa dos pães asmos. Essa festa dos pães asmos, né, ou seja, ela é comemorada 7 dias. Então, o primeiro dia é um sábado, que é um sábado solene. No 21º dia, né, contando aqui 7 dias, né, o 21º dia também será um sábado. Então aqui, né, aqui só falando da Páscoa, né, entrando um pouco mais detalhes só da Páscoa, a Páscoa ela representa a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Né? Ou seja, quando Deus estava na iminência de lançar a última praga do Egito, ele orientou Moisés, né, para que orientasse o povo, para que celebrasse ali a Páscoa. Né? Essa Páscoa ia representar a saída deles ali do Egito. Né? E nessa celebração, eles teriam que matar um cordeiro sem defeito, e o sangue desse cordeiro seria passado nos umbrais da porta. E isso serviria como um sinal para que, quando Deus mandasse a última praga ao Egito, ela não viesse a afligir nenhum dos hebreus, né? Nenhum daqueles que pertenciam ao povo de Deus. Então, verifica que esse relato, né, isso que foi feito lá no passado,
ele foi cumprido em Cristo, porque Cristo é o Cordeiro, né, o Cordeiro Pascual. E o sangue dele, através do sangue dele, é que há a remissão de pecados. E é esse sangue, né, que livra, né, aqueles que foram remidos por esse sangue da ira vindoura, né, a ira aquela que está por vir aí, né, da parte de Deus, né, como é dito nos livros, em alguns livros dos profetas, e também Daniel e Apocalipse, né, falam muito sobre a ira vindoura. Então, aqueles que forem lavados nesse sangue, né, esses serão protegidos dessa ira. Então, aqui tem um texto aqui, né, só para fixar, né, fazer o paralelo, né, porque hoje nós não precisamos fazer a comemoração da Páscoa, como foi feito no passado, porque aquilo que foi feito no passado foi sombra. Então, todo o sacrifício que eles faziam, embora o cordeiro era sem defeito, né, mas ele não era perfeito, né, era um animal. Né? Então, quando Cristo se deu por nós lá na cruz, né, sendo ele o cordeiro, né, de Deus, o perfeito sacrifício, e o seu sangue já não é um sangue de animal, né, mas o seu sangue, né, o sangue puro, sem pecado, então não temos mais a necessidade de fazer esse tipo de celebração, porque o que o Senhor Jesus nos orientou a fazer em memória dele, do seu sacrifício, é a Santa Ceia, né? Ou seja, a ceia do Senhor, onde ali a gente parte o pão e bebe do suco de uva, né, que representa ali o seu sangue. Né? Essa é hoje, né, o nosso marco, né, de libertação, né, da escravidão, não do Egito físico, né, mas do Egito no que se refere ao pecado, a vida de prostituição, adultério, mentiras, enganos, vícios, né, de toda a natureza, toda a maldade, né, toda a maldição. Então, o que nos liberta disso é o sangue que foi derramado lá na cruz do Senhor Jesus. Né? Então, por isso ele diz, né, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, né, derramado em favor de muitos. Observe que aqui o Senhor Jesus não está falando de todos, né? Muitos se enganam aqui, pensam que pelo fato do Senhor Jesus ter morrido lá na cruz, aquilo ali atenderá a todos. Na verdade, é para todos, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço para que aquele sacrifício seja ali favorável à pessoa, né? Então, por isso ele diz que derramado em favor de muitos. Muitos o quê? Muitos dos que crerem, que consideram o Senhor Jesus como único Salvador e Filho de Deus. Né? Então, a esse ocorre aí a remissão do pecado. Então, aqui é uma determinação de Deus para Moisés, né? Então, tem alguns textos aqui só para que falam um pouco mais sobre a Páscoa, né? Então, veja que Deus aqui, né, fala para Moisés o seguinte: falai a toda a congregação de Israel. Então, aos 10 desse mês, esse mês é o primeiro mês, tá? Cada um tomará para si um cordeiro, né? Então, o cordeiro aqui lembra de Cristo, né? E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, esse é o primeiro mês onde é comemorada a Páscoa. Então, veja que 4 dias antes, né, as famílias, né, o povo, ele preparava, ele escolhia, né, de suas criações lá, um cordeiro perfeito, né? E do 10º dia, onde eles separavam esse cordeiro, eles cuidavam desse cordeiro até o 14º dia, né? Onde eles imolavam, né? Imolar o quê? Ele matava, sacrificava aquele animal, né? Ao crepúsculo da tarde. Veja as conexões, né? Cristo foi imolado, foi crucificado o quê? Cristo ele foi crucificado às 9 da manhã e, né, que era a terceira hora, né? E na na 9ª hora, ele expirou, ou seja, ele morreu. E ele foi o quê? Ali já era o quê? Já chegando ali próximo da virada do dia ali, né? Já estava ao entardecer. Então, você vê que Cristo aqui está cumprindo ali, né? Cumpriu nele ali uma parte do que é dito aqui para o povo de Israel. E tomarão do sangue e o porão
em ambas ombreiras, né, da verga da porta da casa em que o comerem. Ou seja, naquela noite comerão a carne assada no fogo. Ou seja, o cordeiro é morto ao cair da tarde, né, já iniciando ali, fazendo a virada do dia ali, né, de dia para noite, né, do 14º mês, e na noite, né, ou seja, na noite já, naquele mesmo dia, né, à noite, ou seja, eu falo naquele mesmo dia, mas quando aqui já é noite, isso aqui já é o 15º dia. Mais para frente eu vou explicar isso. Mas aqui no crepúsculo da tarde já está findando o 14º dia, e aqui à noite já está dentro do 15º dia. Então, Cristo, né, foi sepultado já quase que iniciando o 15º dia, né, o dia seguinte, né, que é um sábado. Então aqui um outro texto fala o seguinte: ó, são essas festas do Senhor, as santas convocações, né, que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro dia, no mês primeiro, né, que é o mês de Nissan, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então você veja que no 14º dia aqui é a Páscoa do Senhor. Então tudo leva-nos a crer, pelo menos a mim, que o Senhor Jesus morreu no 14º dia do mês de Nissan. Ele cumprindo em si esse rito aqui que foi dado a Moisés muitos anos antes aí dele surgir na forma de homem aqui na Terra. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo e vou continuar no vídeo seguinte para não ficar muito longo.